Olá, eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras, e hoje você entra comigo no primeiro capítulo do meu decálogo sombrio. Não é só mais um vídeo, é o início de uma série amaldiçoada. Um arquivo proibido que muitos tentaram enterrar, mas sombras não morrem, sombras esperam. E aqui você encontrará esta noite. Espera desde 1949. A primeira história não é apenas um relato, é uma cicatriz no tempo. Uma distorção que insiste em caminhar pelo mundo mesmo depois da morte. Este é o arquivo da mulher que anda ao contrário. Uma entidade que desafia a lógica, o corpo humano e o próprio movimento da vida. Uma criatura que vem para você, mesmo quando parece se afastar. Tudo começou no vilarejo esquecido de Ibiratinga, no interior de Pernambuco. Em 1949, a região vivia numa calmaria que beirava o silêncio absoluto. No centro da vila, corria uma estrada de terra vermelha tão estreita que parecia mais um corte na floresta. Era por ela que Maria Antonieta de Souza, uma mulher de 27 anos, caminhava toda a tarde para visitar a mãe. Sempre às 6, sempre no mesmo ritmo, sempre dizendo que a estrada não gostava de atrasos. Na noite em que desapareceu, moradores relataram ouvir passos, mas não como passos comuns. Eles não avançavam, eles recuavam, como se viessem do fundo da estrada, mas se afastando e se aproximando ao mesmo tempo. Todos ignoraram. Afinal, som de passos pode enganar. Mas ninguém esqueceu. Dias depois, relatos começaram a surgir. O pescador Joaquim Ferreira dizia ter visto uma mulher atravessar a estrada sem virar o corpo. A parte inferior dela parecia lutando contra o próprio movimento. Os pés estavam virados, mas ela continuava avançando. O depoimento dele foi rido na época. Hoje sabemos, foi o primeiro encontro. Em 1954, 5 anos após o desaparecimento de Maria, um grupo de trabalhadores tentou reativar uma usina de cana abandonada na região. Ali dentro, nos corredores longos e sujos, os homens começaram a ouvir passos que iam e vinham, mas nunca se aproximavam exatamente, como se o som estivesse preso em um ciclo invertido. Um deles, Alcides Ferreira, viu algo que destruiu sua mente. Ele relatou que uma figura feminina parou no final do galpão, imóvel. Depois começou a avançar, mas não movia as pernas para frente. As pernas estavam voltadas ao contrário. E mesmo assim, ela se aproximava como se fosse puxada por uma força maior. Alcides saiu correndo, gritando. Horas depois, entrou em colapso mental. Morreu com o pescoço travado para trás, como se continuasse olhando para ela mesmo após a morte. O caso começou a gerar medo, começou a ganhar forma, começou a atrair atenção. Em 1961, 2 crianças desapareceram. Uma delas, Jonas, de apenas 9 anos, reapareceu 3 dias depois. Ele estava sujo, trêmulo, com marcas de terra nas costas e nos braços. Os médicos tentaram falar com ele, mas Jonas repetia apenas uma frase, com os olhos distantes, como se ainda visse a estrada. Ela anda para mim, mas olha para lá. O caso traumatizou o vilarejo inteiro. E foi aí que entrou a figura mais importante dessa fase, Padre Hélio Barcarena. Chamado para investigar, ele registrou tudo em um diário encapado em couro, anotando que a lenda parecia mais antiga que Ibiratinga, mais antiga que o Brasil, mais antiga que a língua. Em seu diário escreveu: se você olhar para ela por muito tempo, ela altera o sentido do seu corpo. Pouco tempo depois, desapareceu. A última anotação dele dizia: os passos estão ficando mais claros. E então, silêncio. O vilarejo tentou esquecer, mas a estrada não esquece, e muito menos o ela. Décadas se passaram, até que alguém ousasse abrir novamente aquele arquivo. Em 1978, o jornalista Celso Maciel encontrou relatos indígenas mencionando uma entidade conhecida como a que volta para trás. Fascinado pela descrição, ele viajou até Ibiratinga, entrevistou moradores e decidiu investigar a estrada antiga durante a madrugada. Ele nunca voltou para casa. A bolsa dele foi encontrada à beira da estrada, e dentro havia uma fita de áudio. 17 minutos de gravação. No começo, ele respira fundo, descrevendo a estrada e a sensação de ser observado. Aos poucos, os passos aparecem no áudio, mas não fazem sentido. Em vez de avançar ou recuar, eles parecem se dividir, indo nas 2 direções ao mesmo tempo. O jornalista começa a chorar, e depois,
Uma voz feminina murmura algo indecifrável nos últimos segundos. Era como um choro, ou uma risada contida. A fita foi arquivada pela polícia. O corpo dele nunca foi achado. A partir dos anos 2000, a lenda voltou com força. Em 2003, máquinas da prefeitura começaram a rasgar a estrada antiga para transformá-la em asfalto. Foi aí que ela reapareceu para muita gente. 3 noites seguidas, moradores viram uma mulher parada ao lado do barranco, observando as máquinas. Nunca se aproximava, mas nunca se afastava. Parecia ser puxada pelo som, pelo movimento, pelo distúrbio que estava sendo criado na terra onde ela dormia. O vestido branco sempre sujo, os cabelos cobrindo o rosto, os pés virados ao contrário e o corpo avançando, sempre avançando. Pesquisadores paranormais perceberam o padrão. Cada vez que a estrada muda, ela desperta, como se estivesse presa em um ciclo de movimento invertido, condenada a caminhar eternamente, da forma mais antinatural possível. Motoristas que passam ali depois das 2 da manhã relatam ouvir passos atrás de seus carros, como se alguém estivesse acompanhando o veículo, mas recuando na direção dele. Outros afirmam que pegadas invertidas aparecem na lama minutos depois de uma chuva forte, como se ela tivesse acabado de caminhar para longe, mas deixado rastros que apontam de volta. As teorias são muitas. Alguns dizem que ela não é um fantasma. Outros afirmam que ela nunca morreu. Outros acreditam que ela é um erro do mundo, uma falha, uma distorção ambulante. Eu, Dead Joe, acredito que ela é o primeiro passo na porta errada. O primeiro lembrete de que o mundo não anda apenas para frente. E que às vezes o mundo volta, mesmo que você não queira. Este foi o primeiro capítulo do meu Decálogo Sombrio. O primeiro arquivo, a primeira entidade. Eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras. Se quer que eu continue trazendo estes arquivos proibidos, deixe seu like, comente sua teoria, compartilhe esta história e se inscreva no canal Decálogo do Dead Joe. E lembre-se, se você ouvir passos atrás de você esta noite, não vire. Ela prefere te alcançar pelas costas.